O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, Linda.com. Então agora eu vou apresentar para vocês a última palestra. O Grant Skinner, para mim, eu sou um grande fã do trabalho dele, acompanhei o trabalho dele, já vi várias palestras dele lá nos Estados Unidos. Ele viaja o mundo inteiro palestrando, ele estava no Japão, na Nova York, Europa, e agora ele está aqui com a gente. As palestras dele são muito inspiracionais. Ele me falou que ele mudou a palestra de última hora, porque ele teve essa ideia de mudar a palestra. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra bem bacana. Então, com vocês, um dos melhores developers do mundo aí, Grant Skinner. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem diminuir a luz, por favor? Vocês aí à direita, em pé. Aqui atrás, alguém pode diminuir a luz? Ele pede para alguém aí possa, isso, diminuir a intensidade da luz. There we go. Oh. So, eu quero agradecer a Demian por me trazer aqui. É uma honra muito grande para mim estar aqui e falar com vocês. É a primeira vez que eu venho ao Brasil. E realmente estou muito animado em estar aqui com a comunidade local e ver aquilo que vocês estão fazendo. É uma grande honra para mim. Originalmente eu iria falar sobre ADHD FTW LOL. É um assunto que eu tenho mencionado nos últimos 6 meses. Já falei sobre ele 5 ou 6 vezes. Quando falei em Nova York, uma semana atrás, eu percebi que eu estava começando a me chatear com isso. Quando eu estava andando lá em Manhattan, eu vi essa loja e algo na loja me inspirou uma ideia em mim. E tendo sido inspirado, isso me inspirou a fazer uma palestra sobre inspiração. Convolucionado, mas verdade. Então a nova palestra que vou mencionar é a arte de ser inspirado. É uma nova palestra. Eu tenho trabalhado nela nos últimos 3 dias. Normalmente eu passo semanas preparando palestras, uma palestra, mas isso é algo novíssimo. Eu espero que a coisa ande bem. Peço desculpas, contudo, por antecipação, se não atingir as expectativas de vocês. Novamente, essa palestra é inspirada pela inspiração. Então eu acho que uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter em mente quando tentamos ser criativos ou quando tentamos manter o nosso interesse na tecnologia nos nossos trabalhos é produzir novas ideias o tempo todo. É que não há tantas verdadeiramente novas ideias por aí. As ideias tendem a ser construídas sobre outras ideias. A inovação vem de alguma coisa, não brota do nada. Isso é importante termos em mente, porque isso significa que a nossa criatividade realmente tem como combustível a inspiração. Não é esse processo mágico onde as coisas simplesmente, espontaneamente aparecem na nossa mente. Nós precisamos de muitos pequenos pedaços de inspiração para dele usar um núcleo para cristalizar a nossa inspiração. Coisas novas sobre as quais possamos construir. Então a inspiração é a força motriz por trás da criatividade. À medida em que envelhecemos, nós nos tornamos cada vez mais cínicos. Acho que nascemos para sermos inspirados. Quando éramos jovens, estávamos tão fortemente inspirados, vemos coisas que são mágicas, sim, surpreendentes para nós. Há tanta criatividade. À medida que envelhecemos, aprendemos a ser cínicos, aprendemos a não mostrar aquilo que sentimos. E acho que isso é crítico que nos ensinemos a voltar a esse estágio único, onde possamos ser facilmente inspirados. Pense de volta na sua infância, a primeira vez que você pode
se lembrar de ver óleo na água, essa coisa simples que vemos o tempo todo. E é belíssimo. É quase que mágico as cores que resultam disso. E como as coisas se movem, quão bonito é. E observamos isso agora, é poluição, horrível, sujo. Mas para mim, ainda parece ser bem inspirador. É a coisa que me inspirou o pano de fundo para toda a minha palestra. Então são essas pequenas coisas que as crianças, como crianças, nos estimulamos, excitamos, mas como adultos, deixamos de dar valor e paramos de ver a mágica naquilo que fazemos e vemos. Então essa palestra vai focar nessa ideia sobre como nós reganhamos a nossa inspiração, a nossa habilidade de sermos inspirados e como é que nós aplicamos isso àquilo que nós fazemos. Então, esta é uma citação antiga, geralmente atribuída a Picasso, e Picasso, na verdade, foi um dos meus artistas favoritos. Necessariamente não sou um grande fã da sua arte, mas eu adoro o sujeito como pessoa. Ele foi incrivelmente prolífico, produziu tanto, trabalhou em tantos campos diferentes, foi muito bem sucedido em tudo que fez. Picasso, a cerâmica de Picasso é horrível, mas a pintura é belíssima. Essa citação apenas leva ao significado superficial na maioria das pessoas, se você for um grande artista, você rouba as coisas, você pega para si mesmo. Mas se virmos mais profundamente essa citação, podemos ver um significado mais importante para isso. As ideias não são algo que você possa roubar. Elas são transferidas de pessoa a pessoa. Então, para mim, esta citação é mais sobre a propriedade. Você não quer tomar ideias emprestadas das pessoas, utilizando como uma ideia de outras pessoas. Você quer internalizá-las, quer filtrá-las através de você mesmo. Você quer ser o proprietário dessa ideia, tornando-a nova, tornando-a fresquinha, combinada com as coisas que você já sabe, já conhece, criando algo impressionante. Então, o que isso significa é que não há realmente nenhuma ideia surpreendente nova. É raro que alguma nova ideia venha para a sua cabeça, então estamos falando sobre a síntese e a extensão de ideias existentes, certo? Pegarmos ideias existentes, combinando-as, estendendo-as aqui para fora. Então, não vamos encontrar ideias em lugares seguros, bem viajados. Vamos encontrá-las nos subúrbios, nos derredores, nas intersecções de ideias existentes. É pouco provável encontrarmos ideias novas surpreendentes em lugares com essa aparência aqui. Na verdade, eu só vi essa imagem porque eu pensei, isso aí parece algo que eu possa gerar programaticamente. Só, quem quer morar em algum lugar que pareça que você possa gerar no computador? Horrível. Então, estendendo ideias, nós queremos extrapolar, nós queremos olhar para trás, queremos ver o que foi feito antes, queremos ver o que está sendo feito agora, extrapolar a partir daí para vermos aonde estamos indo no futuro. E a nossa indústria é uma das indústrias que pode se beneficiar disso ao máximo, porque estamos buscando realmente um desktop, aquilo que foi feito interativamente. Hoje já foi feito 10 anos atrás, com o desktop, com o PC, o micro. Um exemplo concreto disso aí é o Molehill com o Flash Player. Estamos recebendo essa capacidade 3D. Bem, a 3D já existe no desktop há 20 anos, então podemos olhar para ver o que é que o desktop fez com 3D e nós podemos então adivinhar quais serão os melhores mercados e os players para lidar com eles, fazer negócios à medida que essa tecnologia se torna uma realidade. E isso eu acho que é verdade de tudo interativo hoje. Realmente observando aonde as coisas estiveram antes para julgar para onde elas vão no futuro. Acho que bons developers fazem isso o tempo todo. A coisa quase que se torna uma parte intrínseca da sua personalidade. Quantas pessoas fizeram mergulho submarino aqui? Mergulho submarino. Poucos, não é importante para a história. No ano passado, eu fui em uma viagem de mergulho submarino com mais 2 ou 3 developers que eu conheço, um chamado Randy Hall, que é um dos avós da nossa indústria, e um outro sujeito chamado Ted Patrick, que realmente é um developer brilhante, prolífico.
profícuo, e nós fomos nesse mergulho submarino em Cancún, no México, e terminamos nessa caverna aqui, onde você podia ver o telhado, o teto e o assoalho. Você podia ver que pedaços do teto caíram para o assoalho, para o chão. E quando eu estava lá, eu comecei a formular um plano para o que eu faria se parte do teto caísse. Eu pude ver o que aconteceu antes, estava pensando o que eu faria se isso acontecesse no futuro. E quando terminamos, nós três, e um outro sujeito que estava sentado, que veio com o nosso grupo, que eu acredito que era um advogado, nós começamos a bater papo, a conversar, e eu perguntei aos outros sujeitos: vocês fizeram planos sobre como iriam escapar de rochas caindo do telhado? Ted e Brandon, e os dois developers, imediatamente: sim, claro, eu tinha esse plano, eu ia fazer assim, dessa forma, fazer isso ou fazer aquilo. E o advogado olhou para nós e disse: o que está errado com vocês? Vocês estão malucos? Eu sequer ocorreu para mim que as pedras podiam cair do teto. Para mim, com tudo isso, mostra como essa mentalidade permeia você como um developer ou como uma pessoa criativa, onde você está sempre analisando o que está ocorrendo, tentando descobrir o que vem a seguir, planejando para o que vem a seguir ou o que vem a seguir. Ou será que somos todos realmente pessimistas? Então, um outro lugar que podemos olhar, buscar novas ideias, é entre as ideias já existentes. In between. Pegar as ideias que existem, encontrar um espaço entre elas, descobrir onde elas intersectam, tentar novos conceitos com base nisso. E isso é algo que eu faço o tempo todo, tanto com relação ao trabalho de outras pessoas, observando o que as pessoas fizeram que me inspiraram, e também o meu próprio trabalho, fazendo pequenas coisas experimentais. Eu vou mostrar a vocês um exemplo bem simples disso aí. Brilhante, assim, e aumentado, de experiências com as quais eu tenho lidado nos últimos anos, que eu queria recomendar para dela tirar algo mais interessante. Então, pouco mais de um ano atrás, eu coloquei essa biblioteca que eu chamo de Wonder. Ela apenas gerencia o deslocamento, esse vaguear, esse objeto vagando, que é buscado por os outros objetos vagantes menos rápidos. Eu construí isso e pensei: isso é interessante, o deslocamento é interessante, a locomoção é interessante, mas eu gostaria de capturar esse deslocamento, vendo como ficaria se eu rastreasse. Então eu fiz uma pequena experiência, onde basicamente desenhei linhas por trás de todo o movimento, e eu gostei do espaço branco presente, mas realmente não me deixou muito estimulado, não. Existe muita complexidade aqui, mas não há muita beleza, não. Então eu deixei essa experiência para trás, me afastei dela por algum tempo, mas ao mesmo tempo eu estava brincando com um tipo de caleidoscópio. Não sei como vocês regiram isso, eu construí isso, tive essa demonstração um pouco maçante, utilizando esse caleidoscópio, e ocorreu para mim que podia ser interessante combinar essa experiência com a outra experiência anterior. Então, o resultado disso, na verdade, eu gostei, algo que eu possa levar adiante. Mas basicamente temos essa complexidade, é claro que fica completamente branco, é o engraçado, divertido de sistemas aleatórios, temos essa complexidade da classe do vaguear, e temos a simetria que é introduzida pelo caleidoscópio, pela classe do caleidoscópio. E o olho humano gosta dessas duas coisas, da complexidade, mas também gosta de ver a simetria. Então eu gostei do resultado que resultou disso aí, que veio disso aí. Novamente combinando coisas diferentes é um pouco mais interessante, sim. Eu vou mostrar a vocês a parte seguinte, vou tentar agilizar por causa do tempo. Posteriormente, então, depois, eu pensei, algo interessante em 2D deve ser ainda mais bacana em 3D. Então eu construí uma versão 3D disso aí, onde, basicamente, o caleidoscópio é recriado em cada acesso de 45 graus no espaço 3D. E no minuto que eu vi isso, isso me lembrou
como a criança da década de 80 da inteligência artificial. Porque todos nós sabemos que quando os computadores assumiram o mundo, eles vão parecer assim. Os computadores dominarem o mundo, será assim. Uma vez percebido isso, eu pensei, vamos continuar a brincar, vamos forçar isso um pouquinho. Então eu acrescentei o modo AI. O modo AI amigável. Ele não está falando ao microfone. Eu não posso permitir que você faça isso. E aí temos o modo AI raivoso. Morra. Morra. Então eu pensei que estava saindo bem aqui, até aparecer essa grande ideia aqui. E eu decidi assistir o Tron, o Neutron. Eu disse, eu vou assistir o Tron antigo antes de assistir o novo Tron. Então voltei e encontrei o Tron antigo e fiquei assistindo 30 minutos do filme, vi essa parte e percebi que eu estava apenas copiando as coisas da minha infância. É aí onde Jeff Bridges é sugado pela máquina ou para a máquina e aqui lá vai ele. Eu estava apenas copiando material de 25 anos atrás. Mas nada é novo, certo? Então eu acho que outra coisa crítica aqui é que as ideias realmente não têm nenhum valor até que sejam registradas. Eu tive toneladas de ideias, mas eu era muito ruim capturando essas ideias, tornando-as em um formato que eu pudesse voltar a elas depois. Então, agora, muitas pessoas transportam notebooks com laptops, é a coisa bacana de fazer. Em vez disso, eu levo comigo o meu laptop e o meu iPhone para todo lugar. O meu laptop vive ao lado da minha cama quando eu vou dormir. Quando eu acordo às 2 da manhã, com alguma ideia aleatória, completamente perturbando a minha esposa, eu começo a digitar as ideias, ou um pouco do código, ou desenhando alguma coisa rapidamente. E dessa forma, eu tenho isso armazenado em algum lugar. Não quer dizer que eu tenho que agir sobre isso imediatamente, mas eu posso guardar por quanto tempo eu quiser, voltando a ele depois, quando eu tiver algum tempo para trabalhar mais nele. Eu não perco a ideia, porque é tão fácil de perder ideias. E depois aí elas se tornam completamente inúteis. Da mesma forma, as ideias não têm muito valor até serem percebidas, realizadas. Você pode ter toneladas de ideias, até que na verdade você comece a construir alguma coisa, elas não têm muito valor, não. Então, à medida em que você cria essas ideias ou ver coisas inspiradoras, que eles inspirem realmente, é importante capturá-las em uma galeria. Então, seja o curador de uma galeria elétrica. Eu mantenho um folder no meu hard drive que tem centenas e centenas de itens diferentes neles, que são coisas simplesmente que me estimulam, me interessam, me animam. Podem ser técnicas, podem ser um artigo sobre melhor codificação, muitas vezes com fotos da natureza e fotos das coisas na vida. Quero mostrar a vocês realmente um pequeno subconjunto disso aí. Bem, umas poucas coisas aqui. Então, temos aqui um raio-x e uma ferroada, uma arte japonesa, essa estrutura ramificada nas flores. Um dia eu venho a criá-lo, uma raia, alguma coisa parecida. Isso é surpreendente. A probabilidade de Beijing, um pouco de matemática. Isso aí é simplesmente alguém colocou, teve uma. Legal demais. Alguém pegou. Isso aqui é como uma caixa de abelhas, ele desenhou um buraco em cima, perdão, mais uma vez. Não sou muito bom com a tecnologia, me perdoe. Ele prendeu esse container no topo, colocou por cima esse container de vidro e as abelhas construíram
as suas teias até esse conteúdo, e ele teve condição de retirar as abelhas desse container e teve esse container perfeito. O que é que isso tem a ver com tecnologia? Eu não tenho nenhuma ideia, mas eu adoraria fazer isso um dia. Então, formas bacanas, algo que se eu pudesse fazer, eu iria fazer. A biblioteca para trabalhar com o Connect, cristais da neve, formas naturais da neve. É um artigo sobre os tipos diferentes de flocos de neves que existem e um pouco sobre a matemática de como eles são criados. A nébula, o espaço é fantástico. Moldos de slim, que são surpreendentes. Essas cores e formatos são realmente muito belas. Um terreno na China, um lançador de míssil dos Estados Unidos, alguma vez, talvez eu possa fazer algo com isso no futuro, ou seja, material aleatório, mas quando eu não me sinto muito criativo, com o tempo livre, não me sinto muito inspirado, eu volto para aquele folder, abordando aleatoriamente, buscando encontrar algo com o que eu possa brincar por algum tempo e me fazer sentir criativo novamente. Existem vários lugares de onde essa inspiração possa vir. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos lugares de onde eu obtenho inspiração, mostrando a vocês umas pequeníssimas experiências que eu fiz, que me inspiraram por fontes diferentes, através de fontes diferentes. A natureza para mim é imensa. Ambos os meus pais são biólogos. Eu fui criado numa família onde a ênfase estava sempre no ambiente e na natureza. Então eu tiro muita inspiração da natureza. Vou mostrar a vocês uma experiência bem simples, algo que me levou 20 minutos para fazer. Eu tenho esse vídeo dentro do meu folder de inspiração há 2 anos. E um dia eu me encontrei com algum tempo, eu não sabia o que ia fazer com esse tempo. Estava um pouco chateado. Encontrei esse vídeo novamente. E este vídeo eu sempre acho que é impressionante. Vou mostrar a vocês e falaremos sobre ele. É o relâmpago em milhares de frames por segundo. Relâmpagos e raios em câmera lenta. Minha nossa, isso está acontecendo o tempo todo. E isso me lembrou de um curso que eu fiz anteriormente, um curso sobre água. Parece com o que eu fiz antes. Então, eu peguei o curso sobre água que eu já havia construído, juntei os dois. Nada que seja muito belo, mas é muito excitante, mas algo que me deixou interessado por algum tempo. Me deixou sentir criativo novamente, de modo que eu pude voltar então para o meu trabalho normal, me sentindo inspirado. E talvez um dia eu volte e trabalhe mais com isso aí, mas para mim o que foi importante é que isso é algo que eu pude juntar em 20 minutos e sentir novamente estimulado. Um outro lugar de onde eu gosto de tirar inspiração é a mídia, qualquer tipo de mídia. Eu não tenho minha inspiração na web, na rede, mas realmente eu gosto de fotografias, eu gosto de filmes, de títulos de filmes, coisas assim. De modo que eu tenho muita inspiração disso aí. Eu quero mostrar a vocês. Aparentemente eu tenho inspiração do Tron há 25 anos atrás. Mas uma das minhas experiências favoritas que eu fiz, da perspectiva visual, é um pedaço que eu chamo cortado pela tela. Na verdade, isso foi baseado em algo que eu havia visto anos antes e não havia agido sobre isso. E que eu não havia agido com isso. Recentemente encontrei imagens que me inspiraram. Então temos essa imagem original. É como um estandarte para alguma música. Eu terminei construindo aí isto a partir daquilo. Eu gostei disso. É algo que eu gastei algum tempo com isso. Eu fiquei assim meio obcecado como a grama funciona, sobre como a grama funciona, como ela tem uma aparência natural. E o cabelo da mulher, na verdade, é grama de cabeça para baixo, que é uma reutilização. Então, a mídia.
As pessoas são uma das melhores fontes de inspiração, é claro, mas algumas vezes essa inspiração pode vir de pessoas inesperadas. Então, recentemente, eu tenho uma irmã mais jovem, com 15 anos mais nova do que eu, uma menina muito maravilhosa, mas também muito barata. E ela recentemente comprou uma casa, um condomíniozinho, uma casa primeira para ela, e ela veio para mim e disse: eu quero a arte no meu condomínio, na minha casa. E eu disse: muito bem, então compre. Ela disse: não, eu não quero gastar o dinheiro não, você faça arte, crie arte. E eu disse: eu não sou um artista. Mas nós terminamos então sentando junto, abordando as minhas experiências iniciais, e ela viu essa experiência aqui e disse: eu gostei disso, eu gostei de como ele se desloca. E eu disse: muito bem, quando for arte na sua parede não vai se mover muito não. Ela disse: mas ainda assim gostei do negócio, tem alguma maneira de podermos trabalhar com isso? Então comecei a tentar descobrir como é que eu podia capturar esse deslocamento, essa locomoção, essa ideia tipo balão, na qual havia trabalhado algumas semanas antes, até que ela virou uma aplicação de escala, uma aplicação de escala completa, onde eu podia carregar qualquer imagem de fonte. Essa é uma fotografia que eu tirei em Israel, numa conferência recente, e eu posso começar a pintar sobre ela em tempo real. Eu posso brincar com muitas feições ou aspectos diferentes aqui, de modo que eu possa mudar o quanto de aleatório existe na cor, como rapidamente ele se move, mudar o tamanho dos pedaços, das partes. E isso tem quase que como vamos limpar aqui, um mapa de detalhamento que eu posso ajustar. Então automaticamente ele destaca as áreas detalhadas da foto, transportando-as em mais detalhes. Temos muito controle manual, de modo que eu possa pintar com isso, tentar seguir o meu mouse, e eu posso em qualquer momento pausar e recomeçar de um outro local. Então é uma parte, um pedaço bem simples, mas é algo que me deixa aprender sobre como trabalhar com ele. Isso é novo para mim. Eu necessariamente acho que está se tornando arte ainda. É um pouco de Notsky, um trabalho que Eric Notsky faz, mas pela primeira vez na minha carreira, eu acho que estou gastando mais esforço tentando utilizar algo que eu tenha construído, em vez de tentar descobrir sobre como construí-lo. Eu acho que a ferramenta é feita principalmente, mas eu não acho que necessariamente seja um artista muito bom para utilizar essa ferramenta. Então eu tenho brincado um pouco com isso, tentando ensinar-me sobre como fazer as coisas boas com essa ferramenta. Eu estou começando a obter alguns resultados que realmente gosto. Isso coloca resoluções muito altas, onde eu possa fazer arte com isso, ou pelo menos postar. Darth Vader parece, não é? Eu sou um nerd, estou feliz com isso. Um outro lugar para buscar inspiração, e não há razão pela qual você não possa ser inspirado para aquele trabalho que você faz. Mas algumas vezes eu acho que a minha inspiração vem do trabalho. Ela me leva de volta ao meu trabalho experimental, inspira o meu trabalho comercial, e eu criei esse ciclo entre as coisas que eu faço para me divertir, as coisas que eu faço para estar interessado, e o trabalho pelo qual estou sendo pago para fazer. Então quero mostrar a vocês um exemplo disso. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, nós fomos contactados pela Adobe para construir o que ele chamou de Masthead para os livros de receitas da Adobe. Então eles tinham essa ideia dos círculos voando dos lados, colidindo uns com os outros, e ultimamente formando esse cluster, esse nicho no centro. E eu comecei a trabalhar em motores de colisão circular, box 2D, mas eu nunca havia escrito uma colisão. Queria entender a experiência e como a coisa funcionava, e ser leve, peso leve, nada agressivo. Então começamos a trabalhar com isso, e o cliente, como tem que fazer, o cliente mudou de ideia, dizendo: não queremos mais a colisão circular, queremos em vez disso algo como empacotamento circular. Então eu mudei a marcha, terminei o projeto e todos ficaram felizes, mas eu tive esse motor de colisão circular e nada para fazer com ele, então comecei a brincar com ele, a mexer com ele.
E inicialmente eu comecei construindo para o cliente, eu comecei a construir esse teste de dureza, se eu pudesse testar se o motor estava funcionando ou não. Círculos colidindo uns com os outros ou não, para ver se a coisa ia funcionar ou não. Ou seja, uma coisa bem manual. E à medida em que eu comecei a acrescentar características a isso, uma das coisas foi a velocidade radial, ou seja, a habilidade de um círculo empurrar o outro. Testando isso, eu achei que seria interessante acrescentar a música a isso, fazer com que dois círculos quase que fossem fixos e vibrassem ao som da música. Eu comecei um teste com isso. Vocês podem ver aqui o teste do círculo 3, 2 versões mais para baixo. Eu tinha isso aqui, depois de 2 versões. 2 círculos fixos vibrando e os outros satélites. Conceito simples, como eu tendo a fazer. Eu fiquei obcecado com a ideia, forcei um pouco mais e vocês podem ver 5 versões depois. O teste do círculo 10, o resultado foi esse aí. Então, de modo geral, eu gostei disso aí. Foi a combinação da experiência. Uma coisa que tudo me entregou foi menos essa colisão aqui e mais as luzes que eu estava tentando criar. Esse efeito de relâmpago nos círculos do lado de fora aqui. Então eu comecei uma nova série de experiências ao redor desta luz, desses relâmpagos, e comecei com um caso de teste aqui que eu pudesse brincar com ele e ver como as coisas funcionariam, de modo que vocês podem ver que agora eu tenho sombras, coisas que brilham, a luz passa através das diferentes bolas de vidro. É como se fosse uma regra de que se algo parecer bem bacana, vai ficar muito mais bacana ainda se você colocar música. Então eu decidi fazer isso. Por conta do pouco tempo, eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. À medida que estava trabalhando com isso, comecei a formar essa narrativa, essa história por trás daquilo que estava sendo mostrado. E eu tendo a ser um pouco mais conduzido pela história do que talvez o meu trabalho seja. Eu devesse ser. Então, basicamente, eu criei essa história aqui, desse indivíduo criativo conduzindo contra essa tempestade de pessoas maçantes momentaneamente, iluminando a vida delas para torná-la melhor. Achei que essa história seria muito bonita, muito boa, mas a todos que eu mostrei disseram essa bobagem. Bobagem. Eu disse muito bem, talvez um pouco mais maçante, mas tudo bem. Eu fiquei um pouco desapontado, decepcionado, mas logo depois então logo após completar isto, recebemos um telefonema da Coca-Cola. E eles disseram: você poderia fazer bolhas para nós? Eu disse: vá se fuder. Então, basicamente, embrulhamos isso aí, vendemos a eles por muito dinheiro e terminamos tudo. Levou um pouco mais de trabalho do que eu estou dizendo aqui, mas deu certo. Mas, basicamente, assinamos o contrato instantaneamente, sem termos que fazer qualquer outro trabalho adicional.
Eu viajo bastante, acho que viajar é uma grande inspiração. Não precisa viajar necessariamente ao redor do mundo para ser inspirado. Eu acho que você pode ter inspiração andando na sua vizinhança. Eu tento tirar muitas fotografias, realmente absorver a cultura local quando eu puder, porque acho que existe muito que você pode aprender viajando, vendo coisas diferentes. Uma boa parte da minha viagem diz respeito a conferências, eventos como este aqui em Maceió. Invariavelmente, sempre que você está numa conferência, você termina num clube noturno com música e barulho, onde na América do Norte tem um bocado de doido lá pulando. Talvez no Brasil seja um pouco diferente. E eu, assim, eu mais ou menos detesto boates e clubes noturnos. Mas uma vez eu fui para um clube noturno em uma dessas viagens, fui forçado aí, tentei o melhor possível, parecer agradável e estimulado, animado. E eu estava observando o assoalho, elas tinham essas luzes e eu vi essas sombras nítidas. Eu disse, que coisa interessante, que legal. Tirei uma fotografia, pensei sobre isso por algum tempo e depois decidi que eu pegaria algumas dessas colisões de círculos e códigos de colisões mais antigos, tentando recriar essas luzes interessantes que eu havia visto no clube. E eu comecei desenhando, então isso foi mais ou menos pela mão e flash, tentando descobrir como eu criaria as sombras que eu queria criar utilizando vetores. Uma vez que eu tinha isso, eu comecei a escrever um código que eu faria e o resultado final foi esse aqui, que eu vou deixar rodar novamente. A música vem aí, eu vou sair do caminho. Um minuto, por favor. Construir isso aí foi muito mais divertido do que ficar numa boate com um bando de doido. Mesmo quando você está chateado ou não está se divertindo, você ainda pode ser inspirado, pode ter inspiração. E esta é a mais óbvia para muitos de nós, mas seguramente poderemos ser inspirados sim pelas ferramentas e tecnologias à medida em que elas aparecem. Eu gosto de brincar com o Connect, não tive tempo suficiente para isso, mas é algo que me inspira atualmente, assistir as pessoas brincarem e mexerem com ele, mas não precisa ser apenas com a tecnologia com a qual você esteja confortável. Na verdade, é melhor se você for brincar com as coisas com as quais você não está acostumado. Alguns meses atrás, então, acho que quase um ano atrás, nós fomos abordados pela Microsoft. E eles basicamente disseram, nós realmente gostamos do trabalho que você faz no Flash, nós gostaríamos de ver o que é que vocês podem fazer com HTML5. Nos deram um orçamento e disseram, construa um jogo legal utilizando HTML5. Nós sentamos e fizemos alguns brainstorming e algumas ideias apareceram, então foi isso aí. O HTML5 parece como um jogo Flash com altos scores, muitos mapas diferentes, modos de jogos, e você cria os piratas, basicamente, e os seus piratas atiram os sujeitos ruins que vêm tentar levar as suas flores, as daisies, voltando para a água.
foi bem sucedido do ponto de vista da Microsoft, recebeu muita atenção deles. Mas o que foi mais interessante para mim foi entrar nessa tecnologia e ver como a Java entrava em cena. Eu não havia trabalhado com o script da Java por anos, foi interessante. Se abriu uma nova avenida para a minha expressão interativa, uma maneira de construir as coisas para o cliente foi importante, mas também me deixou pensar sobre como eu devia fazer algum trabalho que eu fazia. Isso começou a influenciar a maneira como eu via algumas das APIs que eu estava construindo para a ação do Script 3. Novamente, eu acho que é realmente crítico sair da sua zona de conforto com a tecnologia e mexer um pouco com outras tecnologias e ver como isso vai influenciar o seu trabalho com as coisas com as quais você fica mais confortável. Não importa quanta inspiração você mantém armazenada ou guardada na sua caixinha de inspiração, não vai ser uma constante. Para mim, a criatividade é algo que vai e vem, que flui, que vai e vem. Algumas vezes eu passo um ano sem me sentir, até um ano sem me sentir criativo. Há 2 anos atrás, eu passei por um período onde eu não me sentia como realmente se eu estivesse interessado no trabalho que eu estava fazendo, tanto assim. Eu realmente não queria brincar com a tecnologia mais, e eu então recuei um pouco. E acho que você tem que ser paciente com isso, aprender a ser paciente com isso, com a sua musa inspiradora. Você tem que saber diferenciar entre uma defasagem na sua criatividade, ou um adiamento da sua criatividade, e a complacência genuína, onde é mais uma coisa consciente, onde você, na verdade, tem as ideias, mas você não se sente como buscando ou correndo atrás dela. Você não tem ideias e ainda não sabe como deve tentar fazer para encontrá-las. Você fica um pouco estressado pelo fato da criatividade sair. É um bom sinal, é um sinal grande de que você está sendo complacente. E geralmente a pessoa se sente bem confortável sendo complacente e não fazer nada, porque existe bem menos risco quando você não está colocando a sua pessoa em jogo, fazendo coisas novas e diferentes. Então, como é que nós lutamos contra essa complacência? Como é que nós mantemos o momento para continuarmos a fazer as coisas criativas e nos divertindo com as coisas que estávamos fazendo? Acho que há muitas táticas que nós podemos aplicar. Uma das principais coisas para mim é não tentar lutar com as coisas grandes, essas grandes ideias, não deixar que elas me estressem, me massacrem, porque realmente é muito fácil nos afastarmos de algo a respeito da qual você não se sente capaz de completar. Enquanto que se você dividi-la em pequenas partes ou pedaços, atacando um pedaço por vez, você tem essa sensação de conquistas parciais ou parceladas, de progresso parcelado, essa ideia de microprazos, pequenas coisas que você realiza ou conquista, uma coisa por dia, é algo que eu faço pessoalmente e é algo também que realmente eu uso na minha empresa. Então, encorajo, não faço com que os meus empregados e funcionários façam isso. Quando abordamos um projeto, nós dividimos o projeto em em tarefas de 1 ou 2 dias, o que torna a estimativa fácil, mas também significa que os meus funcionários sempre terão algo com o qual trabalhar. Eles sempre sabem que ao final do dia, hoje eu devo ter feito isso, amanhã, no final do dia, eu devo ter feito aquilo, e é muito mais fácil de gerenciar, de manejar, de gerir, do que dizer esse projeto tem que ser completado em 3 meses, 6 meses, etc. Isso também nos dá um feedback instantâneo de como estamos nos saindo bem ou não no projeto, se estamos nos saindo bem ou não. 2 dias já no projeto, nós podemos saber, não, perdemos os nossos 2 microprazos, já temos problema, precisamos acrescentar mais pessoas ou precisamos deixar o cliente saber que pode haver problemas. Também, se você dividir os projetos em pequenos pedaços ou partes, significa que você pode recompensar pequenos sucessos, em vez de apenas celebrar quando você completar todo o grande projeto. Então, quase que diariamente, você pode recompensar-se a si mesmo por conquistar alguma coisa. Pode ser uma batidinha nas costas ou jogar algum jogo que você queira. Para mim, algumas vezes, é fazer uma experiência e imediatamente buscar um código que eu quero fazer certo. Uma das regras da minha empresa é eu reviso os contratos e eu odeio revisar os contratos. Então, muitas vezes eu vou dizer a mim mesmo, se você terminar de revisar o contrato, Grant, então você vai escrever códigos. A minha vida é excitante, acreditem. Isso é algo, da verdade, que eu apenas reconheço, que eu faço
recentemente apenas reconheci, no último mês ou dois. Eu tenho feito muito trabalho com JavaScript, script Java, e eu comprei esse programa chamado WebStorm, que é um editor de script Java, e 6 semanas após eu ter comprado o WebStorm, eu instalei um update de software e recomecei o meu computador, e comecei o WebStorm e disse: esse software expirou há 2 semanas. Eu disse: como? Eu tenho utilizado isso constantemente. Foi quando eu percebi, então, que na verdade eu tinha o WebStorm aberto por 6 semanas diretas. Eu não tinha fechado uma única vez desde que eu havia comprado. E isso é algo que eu faço o tempo todo. Se eu estiver trabalhando num projeto, se eu estiver trabalhando numa experiência, eu mantenho tudo relacionado a ele aberto o tempo todo. Graham é super barato, mas quando você tem só 15 ou 20 minutos para fazer algo, leva tanto tempo. Você gasta 5 minutos para começar o seu software, outros 5 ou 10 minutos tentar descobrir onde você estava no seu projeto. Então eu simplesmente mantenho tudo aberto. E dessa forma, eu vou atender um telefone, tenho 10 minutos antes da próxima reunião, eu posso simplesmente pular e continuar de onde eu parei, maximizando a produtividade em momentos espontâneos. Então, acho que isso tem sido crítico. À medida que eu tenho ficado mais ocupado gerenciando a companhia, fazendo conferências, isso passou a ser crítico para me deixar continuar a produzir o trabalho que eu acho interessante. Então comece para você mesmo e termine para os outros, especialmente quando você estiver fazendo projetos autodirecionados. Obviamente, se você tiver um cliente, você vai começar pelo cliente ou para o cliente, mas se estiver fazendo projetos autodirecionados, crie um projeto que interesse a você. O truque é começar para você mesmo, para fazer algo que você realmente esteja interessado e não se preocupar sobre ninguém mais. E depois quando você começa a perder interesse nisso, começar a focar em outras pessoas. Então tentar criar algo que você possa compartilhar com outras pessoas, seja uma biblioteca de código ou colocar algo que seja interessante de ver e observar online. E isso é o que me impulsiona, me leva a esse brilho inicial de excitação com a ideia inicial, até construir algo que eu possa compartilhar com o mundo, pensando como é que eu posso tornar isso útil, inspiracional, nítido para outras pessoas. Então, essa é a minha versão da citação de Picasso. Artistas espertos tomam emprestado artistas grandes ou grandiosos. Ou seja, haverá coisas que você não poderá fazer ou a respeito das quais você não vai ser grandioso, não. Então é crítico entrar e começar a fazer as coisas leves, decentes, legais, boas, de maneira ainda melhor, alavancando a habilidade de outras pessoas que fizeram isso já. Recentemente, eu tenho tentado me ensinar a ser melhor sobre isso, que não sou muito bom nisso aí. Então, um exemplo dos últimos 2 pontos, na verdade, é um projeto que eu chamei de Easel. Easel foi inspirado pelo trabalho que eu fiz nos Piratas das Torres Daisies. O âmago que proporciona a ignição, o motor para os piratas contra as Daisies. Ele roda HTML5 e permite que você faça alguma coisa bem Flash-like, parecido com Flash. Grafos de barras simples, tem um modelo interativo que é algo que o Canvas não tem nativamente, intrinsecamente. Você pode escrever jogos simples. Você pode integrar as coisas com o dono. Esses braços estão dentro do Canvas, estão no projeto ISO. E o botão está, na verdade, no domo, que é crítico quando você faz um trabalho de HTML. Como é que você integra esses pedaços ricos dentro do Canvas com o DOM no geral, no total. Isso é algo, portanto, que realmente foi um exemplo de eu fazer algo específico para um projeto, tentando pensar como é que eu posso tornar isso valioso para outras pessoas, como é que eu posso compartilhar isso com o mundo. E existe o valor altruístico disso, ajudar outras pessoas, mas também o valor promocional, porque ajuda a posicionar você como um expert no seu campo. Se outras pessoas estiverem utilizando as suas bibliotecas, então isso ajuda a estabelecer você como um expert. A minha esposa me força a mostrar isso aqui para vocês. Então, eu sou horrível
com coisas como o Dia dos Namorados, aniversário de casamento, esse tipo de bobagem. Então, nos últimos dias dos namorados, eu esqueci completamente que era o Dia dos Namorados. E um meus calendários me alertou. E eu disse, meu Deus, o que faço agora? Eu estava no meio da codificação do ISO. Então, eu disse, eu vou construir algo com aquilo que eu sei. Então, isso aqui é um truque antigo do Amiga, uma caixa infinita onde existe apenas 20 corações que estão subindo na tela. Mas cada frame está capturando-os de volta, rotacionando as séries de mapas. Então, quanto mais tempo ele rodar, mais coração você tem. Então, se rodar para sempre, você vai ter corações infinitos animando a tela. Então, eu descobri, eu pensei, corações, muito bom se eu jogar um pouquinho mais de poesia, eu vou estar indo bem. Então isso aqui diz, quanto mais tempo eu estiver com você, mais eu amo você. Quanto mais tempo eu passar com você, mais eu amo você. Oh, a minha esposa está aqui, então quanto mais vocês gritarem, melhor para mim. Então, na verdade, é verdade. Eu já estou casado há 15 anos, eu amo profundamente a minha esposa, mas eu gosto desse tipo de poesia, onde quanto mais tempo você assistir, mais corações você verá, e quanto mais tempo eu estiver com você, mais eu vou lhe amar. Acho que havia um paralelo aí. Muito bem, não sei qual era o ponto disso aí, além do que eu atender a minha esposa. Muito bem. É interessante que eu trabalho nessa indústria há mais de 10 anos. Eu conheço esses sujeitos extremamente brilhantes. Nós simplesmente falamos uns com os outros sobre como devemos colaborar, sobre construir material e nunca fazemos. Então, quando eu comecei a trabalhar no ISO, algo no qual todos estávamos colaborando, Mike Chambers tem me ajudado com o ISO, Brandon Hall tem me ajudado também, dando feedback, a Mario Klingerman, o Gus Mondell está fazendo os filtros, Tim Nip da equipe Paper Vision está trabalhando com isso, dando feedback. É tão bizarro para mim estar envolvido nessa situação onde eu estou trabalhando com esse pessoal, esses outros sujeitos, e falando sobre HTML5 para nos ajuntar a todos. Também tem sido interessante da perspectiva de que eu nunca tentei rodar um projeto de fonte aberta corretamente antes. Eu sempre tenho escrito o meu código, tentado limpá-lo, torná-lo útil para outras pessoas, coloco lá e esqueço sobre isso. Esse projeto é o primeiro projeto onde estou utilizando GitHub, tentando rodá-lo como um projeto apropriado de fonte aberta. Acho que é algo que todos os developers devem tentar fazer pelo menos uma vez. Você tem o sentido de como se colaborar eficazmente, como gerir insumos de várias pessoas diferentes. Eu acho que construir ferramentas como artista, como artesão, eu acho que a indústria é muito criativa. Acho que todos nós somos artesãos até certo ponto, Não me incluo nisso aí, eu acho que outras pessoas eu considero como artistas e codificadores. Como artesão você aprende muito construindo ferramentas. Quando meu avô morreu, faleceu há 5 anos atrás, ele era um carpinteiro, e nós fomos então para o seu workshop, e realmente foi surpreendente vermos todas essas ferramentas que ele havia construído para ele mesmo, para atender necessidades específicas que essas ferramentas tradicionais não atendiam. E eu pensei o quanto ele aprendeu construindo essas ferramentas para ele mesmo e como ele teve condições de facilitar o seu próprio trabalho, o fluxo do seu trabalho, criando as suas próprias ferramentas. E como developers de software, nós estamos numa indústria que nós precisamos criar nossas próprias ferramentas para tornar as nossas vidas mais fáceis. Eu conheço várias ferramentas. Acho que entre eu e a minha empresa, provavelmente já lançamos 9 ou 10 ferramentas diferentes para a indústria, para que a indústria tenha utilizado em vários graus. Algumas das mais recentes vou mostrar a vocês rapidamente. Nós lançamos uma ferramenta chamada Zoe, criamos essa ferramenta para os piratas das flores, Daisy, de modo que animadores pudessem criá-los, artes de personagens no HTML5 dentro do ISO. Criamos essa ferramenta apenas para nós, mas que nos levou Vou voltar aqui. Criamos essa ferramenta que basicamente
nos deixou fazer um Swift e aportaríamos folha de gráfico e dados que podíamos utilizar dentro do ISO. Então, esse aqui é um exemplo não muito bom, não é muito bom, mas vocês podem ver as sequências diferentes aqui e, na verdade, produzem dados informando quais eram as sequências, quais são as sequências. Você pode dizer, vá para tal e faça um ataque para a direita. Então, quando nós terminamos o projeto, nós tivemos um pouco de tempo livre, voltamos e limpamos isso e liberamos gratuitamente para a comunidade de modo que outras pessoas pudessem seguir esse fluxo de trabalho e a coisa tem sido bem popular. Isso permite que você faça uma coisa como raspar os rótulos da animação. Posso ver o que ele faz, a aparência do ataque e exportar todas essas coisas diferentes. Algo um pouco mais novo que eu não lancei ainda. Só recentemente temos falado sobre isso em conferências. Nós ficamos focados sobre como utilizamos o fluxo atual para criar conteúdo para o HTML5. Então eu criei esse painel, o painel de exportação ISO.js, e basicamente eu posso pegar um FLA, posso dizer onde eu estou e para onde eu devo exportar as imagens, jogando-as todas na biblioteca e aonde a biblioteca ISO vai viver. E posso apertar o botão de exportação, vou mostrar a vocês que não estou trapaceando não, de modo que vai exportar para esse folder que agora simplesmente tem o arquivo ISO.js e se eu bater aqui no export, isso agora está no HTML5 e no JS ISO, o que gera código que é bem legível. Então essas são as pré-cargas das imagens. Com a pré-carregamento, quando o pré-carregamento estiver feito, ela cria símbolos, mantém os símbolos no preloading. Temos o símbolo do som na biblioteca e ela cria também o conteúdo. Por exemplo, vocês podem ver aqui embaixo, são as instâncias do Sol. Então está criando um clone do Sol, colocando no stage. Então isso é algo que eu estou planejando lançar em algum ponto, em um futuro não muito distante. Mas novamente uma maneira de isso é construir uma ferramenta para fazer o seu próprio fluxo de trabalho melhor, de modo que você não tenha que passar por todo aquele trabalho maçante no seu cotidiano. Muito bem. Não diga aos seus patrões que eu lhes falei isso. Eu tenho feito códigos há muito tempo. Então, muitas vezes eu fico assim chateado, cansado escrevendo códigos. Então uma maneira de manter o meu interesse nisso, eu vou inventar novos desafios e vou impor limites arbitrários. Então eu vou fazer coisas estúpidas, nem sequer digam a si mesmos para fazer isso. Coisas estúpidas como escrever uma série de 7 ou 8 classes diferentes sem sequer compilar, para ver se eu posso escrevê-las perfeitamente, compilando-as como uma experiência, uma tentativa. E esse desafio de tentar fazer com que tudo funcione da primeira vez me mantém interessado de modo que eu possa terminar, concluir. Da mesma forma, algumas vezes eu vou fazer experiências ao redor de limites arbitrários que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a realidade. Então, essa realmente é um pouco antigo, mas é um joguinho bem simples que eu construí, que tem níveis e scores e coisas como essa. E é um jogo bem simples e maçante, mas a coisa interessante sobre ela é que tem menos de 1 kilobyte. Então, na verdade, eu gastei muito tempo tentando descobrir sobre como o Swift poderia ser comprimido e o que o torna maior, o que não o torna, como eu podia utilizar pedaços de códigos. Experiências como essas fazem com que você repense sobre como você deve abordar coisas que você pensou que sabia. Torne-se obcecado. Se você gostar de algo, vá atrás. Eu tenho uns poucos temas que aparecem e reaparecem no meu trabalho constantemente. Um deles, por exemplo, é ramos, ramificações, parreiras, árvores de uvas, parreiras, relâmpagos, raios. Eu me encontro tempos em tempos revisitando parreiras, árvores, veias,
ramificações, galhos, coisas com as quais eu mexo. Quando a nova tecnologia aparece, geralmente eu encontro uma maneira de trazê-las de volta a uma experiência antiga, levá-las a uma experiência antiga. Não sei, eu fico obcecado com esse material por alguma razão bizarra. Por exemplo, quando um novo engine de texto, um novo programa de texto apareceu, eu perguntei o que seria melhor do que desenhar árvores com texto. Parece natural. Então, sim, encontrar as coisas que você gosta e simplesmente mergulhe nelas. Fique imerso nelas, tente aplicá-las às coisas que você não gosta necessariamente. Novas tecnologias, novos APIs, coisas que vocês querem explorar. Encontre maneiras de trazer a sua paixão a essas coisas. Eu falei um pouquinho sobre explorar novas tecnologias, que é uma maneira de sair daquilo que você sabe, mas também sair um pouco do quadrado, da caixa. Daniel Dura falou anteriormente sobre como nós estamos entrando nessa área agora de computação, onde estamos saindo do quadrado, literalmente encontrando novas maneiras de interagir com esses dispositivos, e eu acho que ele está completamente certo a respeito disso, e é algo com o qual realmente não tenho mexido, até talvez um ano atrás eu não tinha mexido nisso. E depois, então eu me forcei a sentar e a pensar, começar a brincar um pouco com isso, construir as coisas, e eu vou mostrar a vocês alguns dos resultados disso aí. Então, uma das primeiras coisas com as quais eu comecei a brincar foi com dispositivos móveis. E eu realmente fiquei interessado em multitelas, mas não tanto do sentido de como nós pegamos uma experiência, colocando-a de uma maneira distinta, em dispositivos diferentes. Eu estou mais interessado se eu tiver muitos desses dispositivos, como é que eu posso concluir até produzir uma experiência ainda melhor. Não a mesma experiência em dispositivos diferentes, mas uma experiência agregada, uma experiência que combine esses dispositivos para tornar o melhor. Então, esta é a minha primeira exploração em relação a isso. Esse é o meu projeto Android Droids, uma aplicação no meu desktop. Eu também tenho aqui um Air Client no meu Access One e aqui, e quando eu conecto os dois, o desktop vai enviar um Swift Surface para o meu telefone móvel, que vai ditar a aparência do jogo no dispositivo móvel. Veja, eu vou conectar aqui. Vocês podem ver que agora eu estou no jogo e eu posso controlar tudo que está acontecendo no jogo. Aqui no meu Access One, se vocês olharem, eu posso controlar o meu thrust, deslocando o meu dedo para cima e para baixo do lado esquerdo, e eu posso atirar aqui do lado direito. E vocês podem ver também que eu tenho a vista da primeira pessoa de tudo que está acontecendo no jogo. Esse jogo também suporta players múltiplos, atores múltiplos. Como vocês podem ver, mais acabou de participar, de juntar-se. Nós podemos atirar um no outro e, em última instância, explodir um ao outro. No jogo, se eu desconectar do jogo, automaticamente ele vai pausar e esperar para que as próximas pessoas participem. Obrigado. Então, são 6 pessoas jogando aí no momento. Foi muito divertido construir algo que me veio bem rapidamente, uma vez que eu decidi fazê-lo. E é o tipo de um dos benefícios de trabalhar na minha empresa, que eu consigo fazer coisas estúpidas e meus empregados brincam por meio dia, pelo menos, para ver se a coisa funciona. Então, um tipo de coisa interessante é que eu fiz isso puramente para mim mesmo. Eu fiz apenas porque eu queria ver se é algo que eu pudesse fazer, porque eu estava interessado na tecnologia. E quando eu coloquei um vídeo disso no Vimeo, no dia seguinte, 60 ou 70 mil pessoas já tinham visto, e ao final do dia eu já tinha 2 empresas de jogos diferentes me contactando sobre construir algo para eles, com base nessa ideia. Então, é um tipo de autoexploração que pode levar ao trabalho real, que pode criar oportunidades para que você faça os tipos de trabalhos que você
querem fazer, não apenas os tipos de trabalhos que as pessoas oferecem a você. Então, uma vez que eu comecei isso, eu também decidi que eu ia começar a brincar com esse conjunto de dispositivos de hardware que você pode plugar em USB, controlar o material externo ao seu computador. Nós tínhamos um cliente potencial vindo para nós dizendo: nós queremos realmente deixar as pessoas correrem, competirem em Autorama pela internet, mas não sabemos se temos orçamento. Então eu disse: bem, eu não me importo, estou construindo isso, vou construir isso se vocês tiverem orçamento ou não. E eles não tinham orçamento, mas no dia seguinte, no dia após o cliente telefonar, eu fui para uma loja de criança, comprei uma espécie de Autorama, sentei no escritório naquela manhã e na hora do almoço eu tinha tudo pronto, controlando a pista com o computador, e ao final do dia eu havia combinado tudo com a experiência que eu acabei de mostrar a vocês para criar algo divertido, mas completamente inútil. Vou mostrar a vocês um outro vídeo deste assunto. Um pequeno projeto do qual tenho estado trabalhando, essa aplicação Desktop Air, que abre uma rede a minha rede local, espera por essa pequena aplicação Air Android, conectando as aplicações desktop, envia um Swift do Surface, definindo como a coisa vai agir, como vai funcionar. Então vocês podem ver que nesse caso, o Swift, que faz com que ele apareça um pedal a gás, e se eu deslocar o meu fone um pouco, vocês podem ver que o desktop também está recebendo os dados do acelerômetro, está interpretando, enviando alguns dados de volta para o fone para atualizá-lo, fazendo o display desses LEDs. E se eu seguir isso aqui, esse cabo, para o meu laptop aqui, fora do meu laptop, vocês podem ver que está conectado nesse controle de motor Fitchett, e esse, por seu turno, está ligado à parte inferior aqui desse circuito de Autorama. E se eu deslocar o meu carro para a pista, pegar o meu fone, e vocês podem ver que quando eu desloco o meu fone, ele controla a velocidade do carro na pista. Então eu descobri que seria mais interessante e engraçado se eu construísse com essa harness aqui, com ligas elásticas, que você pudesse deslocar colocar o seu Access 1 lá, e depois então você teria um pedal apropriado de gás que você puder utilizar para deslocar o seu carro. É engraçado. É divertido. Obviamente, um uso fantástico da tecnologia. Pegar um carrinho de Autorama por $50 e $3.000 de hardware, você pode conduzir o seu próprio carro de Autorama. Novamente, o que foi engraçado sobre isso é que eu coloquei um vídeo na internet, e um mês depois nós tínhamos um outro cliente em potencial telefonando para nós, dizendo: nós queremos ter um sistema onde você possa conduzir um carro real através da internet, e nós achamos que vocês são as pessoas que devem fazer isso, porque obviamente vocês podem conduzir autônomas pela internet, poderão conduzir ou dirigir carros reais. Nós terminamos então sendo os pioneiros para o projeto, baseado principalmente nesse pedaço aí que vocês viram, e nós terminamos o projeto porque uma das outras agências construiu um carro que eles podiam dirigir a internet, então eles ganharam a concorrência, a licitação, em vez de nós. Mas o projeto teria sido realizado alguns meses atrás, mas infelizmente não fizemos. Então, o último ponto da minha palestra, aqui da minha conversa com vocês, isso parece óbvio, mas é tão criticamente importante, que é: se vocês quiserem continuar a fazer o seu trabalho e não quiserem se queimar no seu trabalho, quiserem ser criativos, você tem que se divertir com isso, tem que ser apaixonado, passional quase sobre isso, passional no sentido de gostar e não de matar. Fazer o trabalho que vocês têm que fazer, ou seja, vocês têm que escolher tópicos nos quais gostem, com os quais possam mexer e brincar e se divertir. Então, eu vou mostrar a vocês um pouquinho mais da continuação daquele projeto do carro de Autorama, das experiências. Uma experiência de 2 horas, tudo já estava estabelecido e preparado, e eu descobri o que aconteceria se nós conectássemos os microfones a tudo isso.
Eu me perguntei, é uma corrida com barulhos de motores de carro. Muito bem, está tudo pronto aqui, preso no modo de controle fidget, controlado por aplicações Swift simples. 2 voluntários aqui que vão competir utilizando carros de autorama com ruídos. Então, um protótipo relacionado a isso. Vem aqui o aparelho da Lego ali. Esse Lego aí não faz nada, esse material. Mas esse é um mercado de nerds. E eu adoro o Lego, então eu coloquei a Lego no vídeo e metade dos comentários nesses vídeos são como ele utiliza Lego, isso é tremendo, é fantástico. Então conheça a sua plateia. Nós também temos Jack Daniels. Eu não tenho certeza se é a mesma plateia ou não. Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Então, eu fiquei um pouco cansado de fazer corridas de carro de autorama. Eu pensei em buscar novos brinquedos para mexer com eles. Então, terminei indo para uma fábrica de brinquedos, para uma loja de brinquedos, tentando encontrar algo interessante que fosse controlado pela bateria, que eu pudesse prender e fazer coisas interessantes com eles. Fiquei desapontado. As crianças hoje em dia não brincam com brinquedos legais, eles brincam com videogames, tudo bem, mas não é a mesma coisa. Eu queria algo diferente. Eu perguntei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou utilizar? Vou usar essa tecnologia para quê? E aí, então, eu estava andando pelo centro da cidade, da minha cidade natal, e eu passei por essa loja aí. Um shopping center erótico, uma casa de massagens. E eu pensei, eu acho que eles têm coisas interessantes que usam baterias aí. Eu pensei. Resulta que eles têm sim, tem uma seleção de coisas controladas por baterias. Então, se vocês realmente estiverem chateados e quiserem fazer alguma coisa engraçada, eu recomendo irem a uma dessas casas de massagem ou shoppings eróticos e perguntar ao atendente se ele tem alguma coisa que mexa com menos de 1 ampere, que pareça bom na câmera e não seja muito ofensivo, agressivo. O sujeito que trabalhou aqui, ele tinha 70 anos de idade, provavelmente trabalhou a vida dele toda, desde a Segunda Guerra Mundial, e eu acho que ele achou espetacular. Eu o surpreendi. Muito bem, a partir daí, então, eu comprei algum material lá dentro e construí o primeiro biofeedback massageador pessoal. O primeiro massageador pessoal de biofeedback eu vou demonstrar para vocês agora. Esse aqui, o coelhinho cor-de-rosa, é o nosso ator. Está. Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Eu vou querer o que ela pediu. Isso não precisa falar nada para vocês entenderem o que aconteceu. A minha esposa está na plateia, então eu não vou embaraçá-la dizendo se ela testou isso ou não. Mas ela seguramente é muito mais interessante do que o meu trabalho hoje em dia. Então, façam as coisas com as quais vão se divertir.
E isso termina a minha apresentação. Muito obrigado a todos por sua atenção. And I will, E seguramente eu vou estar por aqui mais tarde com vocês ali nos estandes, se quiserem conversar comigo, porque eu sei que o nosso horário já passou, já acabou, mas estarei à disposição mais tarde. Muito obrigado. Perguntas? Maybe not. I can show them a couple more random things if they want. No, yeah, I gotta stop. It's just that if they have any question. Perguntas? Hi, guys. You go to take pictures, and what else do you do that inspires you? O que mais você faz para me inspirar, além das fotografias? Então a pergunta foi, eu codifico, faço o código, tiro fotografias, o que mais me inspira? Bem, a vida de um modo geral, novamente os filmes, eu acho interessante a natureza de um modo geral, já falei sobre isso. Não sei, isso aí, basicamente isso aí. Eu acho que eu já cobri esse assunto na minha palestra. Tudo, quase tudo, eu sempre tento, eu tento ser como uma criança na minha habilidade de trabalho. Eu sempre, por exemplo, fico impressionado quando vou num avião, pelo fato de estar em algo que estava voando, acho isso fenomenal. É isso aí, tudo me inspira. Você mencionou no começo que estava inspirado por uma história, foi inspirado por uma história em Manhattan. Qual foi essa história? Foi uma história de um livro de piadas, um livro cômico. Nesse dia eu devo compartilhar isso. Eu vou compartilhar porque eu serei forçado a fazer alguma coisa com isso um desses dias. Eu tive essa ideia relacionada àquela pintura que eu mostrei, com a qual eu estava trabalhando, buscando onde você poderia encontrar arte interessante. Eu achei que os livros em quadrinhos, tinha essa natureza gráfica fantástica nela, e todos os pedaços de arte tendiam a ser encontrados lá. Seria fácil para mim escrever um programa de extração onde eu pudesse escanear ou tirar fotografias dos livros cômicos, extraindo automaticamente pedaços de arte do contexto. E depois utilizar essa arte para recriar outros quadros, fotografias, para outras imagens. Então espero em algum momento construir isso. Última pergunta, last question. You mentioned that you go through moments without creativity. You spent 1 year without feeling creative. Today, for some of us who are starting in a business and who depend on this creativity, how can we manage this lack of creativity? Those of us who are starting, it is unfeasible to spend 1 year without producing. How can we sustain ourselves in this year? Thank you. Supostamente, esperadamente, eu trabalho com isso já há 10 a 15 anos. Então você fica, eventualmente, às vezes você fica chateado, cansado. E talvez tenha sido por isso que eu me senti sem criatividade por 1 ano. Mas eu acho que você não precisa de ideias espetaculares para ser criativo. Você precisa começar com ideias pequenas que sejam interessantes para vocês. Não precisam ser fantásticas ou fenomenais. Ou seja, eu não começo com coisas legais ou bacanas. Eu começo com coisas bem pequenas de ideias, pedaços de ideias, e expandimos. E você
constrói aquele pedacinho que você conhece, e depois um outro pedacinho ali, e outro pedacinho acolá, e você começa a pensar como essas duas coisas se conectam, como é que eu posso fazer algo mais com eles. E elas começam a crescer, e quanto mais coisas você constrói, a mais coisas você poderá construir. E mais vai ser inspirado a construir. Eu também acho que toda a ideia de desmontar as coisas, dividindo-as em pequenos pedaços, não aplica-se apenas a construir coisas novas, aplica-se também a encontrar as coisas que lhe inspiram. Observar uma floresta, e depois a árvore, e depois o galho, e depois a flor, e depois a pétala, tentar descobrir que parte disso aí lhe inspira, que parte pode recriar, e você pode reutilizar o seu próprio trabalho, ao contrário de apenas observar essas grandes ideias, tentando descobrir como você pode chegar lá. Muito obrigado a Grant.